Nós estamos sujeitos a esse risco dentro ou fora da área ambiental. O jornalista, por uma questão de ética e no cumprimento da sua função de forma correta, ele deveria sempre se dar ao trabalho de checar e rechecar as fontes, mapear bem o terreno onde ele está transitando. A mídia cada vez mais interativa, cada vez mais rápida, nas rotas eletrônicas, da internet, das redes, me parece tem tornado cada vez mais escasso o tempo da apuração, da checagem e da rechecagem, o que gera problemas na credibilidade do jornalista. Agora, sempre haverá interesses associados a todos os assuntos mais ou menos importantes. Ao jornalista não me parece que ele deva ter a preocupação de estar favorecendo ou desfavorecendo quem quer que seja. A preocupação dele é identificar um determinado tema como notícia e tentar reportar isso da maneira mais correta e ética possível. Se essa abordagem favorecer alguém, o problema não é do jornalista. Eu acho que a gente tem que ter... Eu vou dar um exemplo concreto disso, para não ficar subjetivo. A mesma mídia que dá nome e sobrenome CNPJ de uma empresa que está envolvida com algum escândalo, é responsável por algum desastre ambiental ou o que quer que seja, tem que dar nome, sobrenome e CNPJ de quem acerta. É a minha posição. Eu acho que a gente tem que ter a dignidade, digamos, a coerência de o mesmo critério que a gente usa, expondo em detalhes quem erra. Quando a gente quer exaltar um acerto, é preciso dar o crédito. Eu não acho que isso seja um favorecimento descabido. Eu acho que é o papel da mídia, dentro da premissa de sinalizar rumo e perspectiva, sinalizar, portanto, para o setor privado ou público que vale a pena fazer as coisas do jeito certo. Por quê? Porque você vira notícia. E vira notícia por quê? Porque é importante mostrar para o teu público-alvo que certas práticas, certas medidas fazem a diferença em favor de um mundo melhor e mais justo. Então não tem que ter escrúpulo e pudor quando alguém acerta. Pela mesma razão que a gente não tem escrúpulo ou pudor quando alguém erra. Todos os caminhos são importantes e sem perder de vista o autodidatismo, porque nenhum curso vai te preparar para isso, nenhuma faculdade vai te habilitar para isso, nenhum livro vai ser suficiente. É um aprendizado constante, porque essa área do jornalismo ela está muito lastreada ou muito próxima da área da ciência e da tecnologia. A gente está muito par e passo, especialmente da área da ciência, que tem descortinado com um nível de detalhamento cada vez maior a complexidade dessa crise e o que é preciso fazer para resolvermos, solucionarmos esse impasse civilizatório em que a gente está mergulhado. Então, basicamente, o jornalismo ambiental, assim denominado, ele guarda uma sinergia muito grande com o jornalismo científico. Portanto, isso é inesgotável. Isso vai requerer das pessoas interessadas, sejam elas jornalistas ou não, uma atualização constante, uma curiosidade permanente, sempre buscando a reciclagem desses conhecimentos, na medida do possível sempre antenado com cursos, livros, fontes, eventos. Isso não acaba. A faculdade, no século XXI, ser jornalista, no século XXI, para você cumprir bem a sua função social como jornalista no século XXI, é fundamental que em algum momento desses 4 anos de formação você tenha contato com esse tema. Sustentabilidade. Da forma possível. Porque passar 4 anos num curso de comunicação, pegar o seu canudo, pendurar na sala, numa moldura bonita, sem ter nenhum conhecimento, por exemplo, sobre a gravidade do fenômeno da mudança do clima, da escassez de recursos hídricos, de água boa e limpa na natureza, da produção monumental de lixo, da destruição sistemática da biodiversidade, da transgenia irresponsável, do crescimento desordenado das cidades,
significa que você, enquanto jornalista, será um analfabeto ambiental. E nessa condição você não poderá honrar a sua função social. Bom, basicamente o curso se divide em 3 etapas. A primeira, conceitual. O que é meio ambiente, o que é ecologia, o que é sustentabilidade, o que é desenvolvimento sustentável, o que é visão sistêmica. Depois a gente passa para os módulos temáticos, que me parece, é uma arbitrariedade minha, porque eu não vou ter tempo ao longo de um semestre para discorrer sobre tudo que me pareça importante. Eu procuro destacar os temas que me parecem mais importantes de serem cobertos pelos jornalistas hoje. Clima, energia, resíduos sólidos urbanos, água, recursos hídricos, mobilidade urbana, biodiversidade. E conto com o auxílio precioso de alguns convidados que são minhas fontes. Eu compartilho as minhas fontes com os meus alunos. Então, a parte final do curso, a gente traz para a universidade pessoas de notório saber que o jornalista não é. Pessoas que estão na linha de frente da pesquisa, do conhecimento, para, de viva voz, compartilharem seus saberes com os alunos. Basicamente, o curso se resolve assim. Eu entendo que a maior parte de nós é analfabeta ambiental. José Lutzenberger, num texto muito interessante, escreveu certa vez como as cidades são ambientes artificiais onde nós perdemos o contato com essa totalidade integrada que nos cerca. E isso tem um custo social e ambiental altíssimo. A garotada que abre a torneira não tem noção do percurso que a água bruta percorreu até virar água potável e como essa água é cara, rara e cada vez mais escassa. Quem se desfaz do lixo doméstico, dando um nozinho no saco plástico, até que o lixeiro ou o porteiro levem para longe, está saciado e satisfeito ao não ver o lixo por perto. Está resolvido o problema. Não importa para onde vai e que impactos vai gerar, embora seja o seu lixo. Visão sistêmica, portanto, resume um conceito que para mim é muito caro, de educação ambiental e de conexão. Conexão com a realidade que nos cerca, conexão com o planeta que nos acolhe, conexão com os recursos naturais não renováveis que nós estamos, de forma temerária, esgotando rapidamente. Eu diria que é a condição para a sobrevivência. Nossos ancestrais tinham esse conhecimento. Daí porque a relação estabelecida por eles com o meio que os cercava se dava em outros princípios, baseado em outras premissas. Nós estamos reduzindo numa velocidade sem precedentes e numa escala monumental os recursos fundamentais à vida. Isso é sério. Não há nada mais urgente do que a nossa sobrevivência. E nós estamos reduzindo as perspectivas, não são das gerações futuras. No nosso lifetime, existem indicadores absolutamente confiáveis de colapso na produção de alimentos, colapso no abastecimento de água limpa, colapso nos ciclos climáticos, determinando o risco da gente não conseguir mais modelar o clima. Ele estaria dentro de variáveis não previsíveis no nosso período aqui na Terra. Quer dizer, ser bem informado em relação ao meio ambiente significa estar preocupado. Ser jornalista e bem informado em relação ao meio ambiente significa ter um compromisso com a disseminação das informações que devem inspirar uma nova atitude. Isso é engajamento. Mas não é parcialidade no sentido que nós costumamos emprestar uma conotação pejorativa dentro do exercício jornalístico. É um jornalismo parcial em favor da vida. Eu não vejo problema nisso. Denunciar o risco do modelo desenvolvimentista que inspirou o economista Ladislau Dalbor, da USP, a dizer certa vez: crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa. Não basta crescer. Portanto, os indicadores econômicos têm que
alcançar a qualidade do desenvolvimento.